Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo uma perspectiva bem diferente, né? Sobre essa tensão recente entre o Elon Musk e o Donald Trump. Olá. Pois é, tem circulado bastante. A base da nossa conversa é um artigo da Gazeta Ler via Era of Light. O título já diz muito. A farsa Musk-Trump e a teia Epstein. Sim, um título forte. E a tese central é surpreendente, porque sugere que o que parece uma briga pública, na verdade seria uma estratégia coordenada. Vamos tentar entender melhor esses argumentos. Com certeza, vamos lá. Bom, tudo começou com o Musk criticando publicamente um projeto de lei do Trump, o tal One Big Beautiful Bill. Aham, aquela proposta ampla que o Trump defendia. Exato. E o que foi mais chocante, ele trouxe de volta a história do Jeffrey Epstein. Chegou a postar um vídeo antigo, lá de 92. Aquele vídeo do Trump e do Epstein juntos em Mar-a-Lago, né? Esse mesmo. Só que o artigo já pondera diz que o vídeo em si não provaria nada contra o Trump, que, bom, depois baniu Epstein de lá e até cooperou com investigações. Certo. Então, a fonte pergunta por que o Musk faria isso? E por que agora? Fica essa questão no ar. E é aí que a análise da Gazeta Ler entra mais fundo. Eles levantam basicamente duas hipóteses principais. Quais seriam? Ou o Musk estaria agindo, assim, sob pressão de gente, figuras obscuras ligadas à rede Epstein. Ou, e aqui a coisa fica mais, digamos, elaborada, ele e o Trump estariam, na verdade, executando juntos uma operação psicológica. Uma PSYOP, como eles chamam. Uma PSYOP, coordenada entre os dois. Exatamente. E um ponto central para essa leitura seria o silêncio do Trump. Ele que normalmente é tão reativo, né? Verdade, ele responde a tudo quase imediatamente. Pois é, essa falta de resposta contundente seria, então, uma decisão tática, parte do plano. Interessante essa ideia da PSYOP. Mas qual seria o objetivo prático disso, segundo a fonte? O que eles ganhariam com essa encenação toda? Bom, o artigo usa um termo, shadow flushing. Seria algo como uma limpeza nas sombras. Limpeza nas sombras. A ideia seria provocar agentes ocultos do chamado Deep State. Aquele conceito da rede de poder não eleita, né? Que operaria nos bastidores. Isso. Agentes que teriam conexões com o Epstein. Então, quando o Musk cutuca o urso Epstein, como diz o texto, a operação estaria, na verdade, monitorando quem reage. Ah, entendi. Vendo quem se manifesta e como. Exato. Para mapear essa rede de influência em tempo real. E, supostamente, com o apoio de inteligência militar. Nossa. E a teoria fica ainda mais complexa, né? O texto vai além. Sim, bastante. Fala que tecnologias do próprio Musk, tipo satélites da SpaceX para vigilância, talvez até Neuralink, ferramentas da XAI para análise de dados, estariam sendo usadas É o que eles alegam. com o propósito de monitorar rotas de tráfego, analisar metadados das reações online e cruzar isso com registros sigilosos do FBI, da NSA, sobre as finanças do Epstein. Poxa, essa parte da tecnologia é realmente um dos pontos mais ousados da teoria, né? Sem dúvida. E tem mais, né? Uma das alegações mais fortes que você mencionou. Sim, a da lista. A fonte diz que o Musk teria acesso à verdadeira lista de clientes do Epstein, não aquela versão que foi divulgada. A verdadeira lista. E o que ele faria com isso? Seria usada como uma ferramenta de pressão, sabe? Uma barganha. E naquele contexto, aquele tweet meio misterioso do Musk, marquem este post para o futuro. Lembro desse tweet. Não seria um recado para o Trump, seria um aviso direto para esses supostos manipuladores ligados ao Epstein. Tipo, eu sei quem vocês são. Caramba! Então, o cenário que a fonte desenha é que essa briga que a gente vê é só fumaça. Exatamente. Uma cortina de fumaça bem elaborada. Uma operação de despistamento de nível militar, como eles chamam. E a narrativa é que o tal Deep State teria caído numa armadilha ao tentar usar a história do Epstein contra o Trump de novo. Isso. O ataque calculado do Musk e o silêncio estratégico do Trump fariam parte desse jogo maior. Uma encenação para pegar essa rede. E essa interpretação, ela se limita a descrever o agora ou ela prevê algo mais? Ela vai além. O artigo prevê desdobramentos bem específicos, que serviriam como confirmação dessa teoria toda. E quais seriam esses desdobramentos? Bom, a fonte antecipa alguns passos. Primeiro, a desclassificação total dos registros financeiros offshore do Epstein. Isso seria a chave. Entendo. Que mais?
Talvez indiciamento surpresa de figuras da mídia que teriam, na visão deles, promovido narrativas difamatórias. E o ápice seria? O clímax, segundo o artigo, seria uma possível aparição conjunta do Trump e do Musk. Os dois juntos, depois de toda essa briga? Pois é. E nessa aparição, eles revelariam evidências de infiltração dessa rede ligada ao Epstein nos setores financeiro e até espacial. Uau! E a conclusão do artigo é bem direta. Não se trata do fim da aliança Trump-Musk, mas da purificação final dela através desse conflito simulado. Resumindo, então, essa perspectiva que a gente analisou hoje, do Gazetélia, o conflito público Musk-Trump seria uma encenação muito bem calculada, uma espécie de guerra de decepção para expor e neutralizar inimigos ocultos ligados à rede Epstein. É, sem dúvida, uma leitura bem particular, né? Contraintuitiva. Totalmente. E isso, claro, nos deixa com uma questão para pensar, né? Baseada puramente na ótica dessa fonte específica. Como seria... Se a gente considerasse, mesmo que hipoteticamente, essa interpretação, essa ideia de uma estratégia oculta por trás de um conflito público tão visível, como isso poderia talvez mudar o jeito como se olha para outras disputas, outras narrativas que dominam o noticiário? É uma boa pergunta. Que camadas de informação, desinformação, estratégia poderiam estar em jogo em outros cenários, né? Se a gente seguisse essa linha de raciocínio tão peculiar. Fica aí a reflexão.